O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naqueles dias, quando Jesus soube da morte de João Batista, partiu e foi de barco para o lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheram-se de compaixão por ele e os curou. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos de seus discípulos. Os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, neste último final de semana, nós meditamos o Evangelho, que é uma continuação do Evangelho da multiplicação dos pães. E Jesus, ele nesse momento da multiplicação, ele nos alerta e esse Evangelho nos aponta para o sentido real do que é viver uma comunhão plena com Deus. Hoje, o evangelista Mateus, ele não cita quem é a pessoa que entregou o pão, mas o evangelista João vai dizer que é um garoto. O menino dá o pão. Depois de ouvir a palavra, uma pessoa partilha aquilo que ela tem. E o Evangelho diz: Vós mesmos deveis dar de comer a estas pessoas. Essa é uma ordem dada por Jesus a seus discípulos no Evangelho de hoje, diante desta multidão faminta. Não só de pão vive o homem, porém, sem pão ele não pode viver. E assim, Jesus está falando como nós devemos viver a nossa experiência eucarística. Quando nós absorvemos a palavra de Deus, quando nós entendemos essa palavra e colocamos essa palavra em nosso coração, nós entendemos que nós somos responsáveis de uma vivência e de uma experiência eucarística. Nós precisamos ser sinais de saciedade da fome de todas as pessoas que passarem por cada um de nós. Hoje, lembremos desse Evangelho e pensemos também, meus irmãos, profundamente que Jesus, neste final de semana, e associando esse Evangelho, ele vai dizer ao nosso coração. E colocando ao nosso coração, ele fala uma palavra: Por que me procurais? Diante da fome que aquele povo teve saciada, outras fomes virão. Mas Jesus vai dizer: Quem come minha carne e bebe meu sangue, não terá fome e não terá sede. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós, quando nos aproximamos de Deus, nós não deixamos acontecer em nós um vazio existencial. Nós devemos inclinar o nosso ouvido à palavra de Deus e perceber que na multiplicação dos pães, nós somos convidados a todas as vezes que absorvermos a Eucaristia ou vivermos a Eucaristia, nós devemos fazer com que a Eucaristia se torne palavra de amor e que transforme o nosso coração. Todo o que Deus faz e fala na Bíblia é um sinal de amor. E Deus move o mundo e Ele nos move a vivermos profundamente a sua palavra. Eu me lembro, meus irmãos, que eu dizia nesse final de semana na homilia, que Deus é profundamente acessível ao coração de todas as pessoas que se aproximam dele. Guardem no coração. Vós mesmos, vivendo a palavra, deveis dar de comer para a multidão faminta. Nem que seja
a partir do pouco que se tem, mas quando nós vivemos a palavra, nós confiamos na providência de Deus. O cristão existe para prolongar a generosidade de Deus no mundo. O cristão ele existe para ser um sinal da gratuidade de Deus. Cada gesto de generosidade feita em nosso coração faz nos vencer o egoísmo. Cada pequeno gesto de generosidade faz com que nós destruímos a ganância que existe no meio de nós. Meus irmãos, o milagre do Evangelho está na partilha. O problema da fome física é porque as pessoas não se alimentam espiritualmente do próprio Deus. Sem essa solidariedade que o Evangelho propõe a cada um de nós hoje, sem a assimilação da palavra, nós veremos muita fome no mundo. Hoje, meus irmãos, sem o amor a todos os homens, sem o amor e os sentimentos de Cristo, a Eucaristia que nós celebramos em sua memória seria sem sentido. Então, que nós devemos, meus irmãos, acolhendo a palavra, levar essa mensagem ao coração de todas as pessoas. Transformar o que é em nós para que o outro seja saciado. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.